Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. Para Campo Mourão e região pelo canal 12 e para todo o oeste do estado do Paraná pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. Minha amiga, meu amigo, o assunto desta noite aqui no nosso Pauta em Debate é o aumento de assassinatos na cidade de Londrina em 2014, segundo matéria do Lúcio Flávio Cruz para a Folha de Londrina, publicada recentemente. Olha só, o aumento de 21,8% em Londrina em 2014 em relação ao ano anterior. E uma coisa interessante que talvez você não saiba, Londrina teve alta na contramão do estado do Paraná, que teve uma baixa de 2,15% no número de homicídios. Ainda assim, 2.680 assassinatos ou mortes decorrentes de atos de violência no estado do Paraná em 2014. Em Londrina foram 93 homicídios em 2014. Será que esses números estão dentro de uma curva histórica, dentro da estatística histórica? Será que são motivo de preocupação para você, meu amigo, para você, minha amiga? Nós vamos conversar sobre isso com o professor e doutor em psicologia da Universidade Estadual de Londrina, Alex Galo, professor e psicólogo Alex Galo, que vai falar para você, inclusive, que boa parte desse aumento de assassinatos vem também dos chamados homicídios passionais, ou seja, de pessoas que, por motivos de relacionamento amoroso, acabam matando outras pessoas. Muitas vezes é devido à frustração, ou por não aceitar a frustração, e acabam cometendo o homicídio contra companheiros e companheiras. Isso acontece na cidade de Londrina, acontece em todo o país, e o professor Alex Galo vai fazer essa leitura para a gente. E também nós vamos falar também sobre a questão, e fazendo aí um recorte, né? A Suzane von Richthofen, você lembra dela, assumiu recentemente ter planejado a morte dos pais acontecida em 2002. Ela que está presa e assumiu pela primeira vez que planejou a morte dos pais juntamente com o namorado e o irmão do namorado, coisa que ela sempre negou. E agora assume isso. Será que esse tipo de assassinato tem a ver com os assassinatos de Londrina? Tudo isso você vai acompanhar depois do nosso intervalo na entrevista com o professor Alex Galo. Um minutinho só, nós já voltamos. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E o assunto desta noite aqui no Pauta em Debate é a violência, mais especificamente a taxa de homicídios. E olha só, a matéria do Lúcio Flávio Cruz para a Folha de Londrina, recentemente, mostrando aqui que em 2014 houve um aumento de assassinatos na cidade de Londrina. A alta vem na contramão, inclusive, do estado, que teve uma redução de 2,5%, mas Londrina aumenta mais de 20%, quase 22%, a sua taxa de homicídios. E para falar um pouquinho sobre a gente, fazer uma leitura sobre essa questão do aumento de homicídios em Londrina e também se isso realmente está fora da curva, se está dentro da curva estatística, nós vamos conversar com o professor e doutor em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, o professor Alex Galo, que também é professor de psicologia forense na UEL. Professor Alex, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Muito obrigado, Luiz. Mais uma vez aqui conosco, muito obrigado pela presença.
A notícia surpreende um pouco essa taxa de aumento de homicídios em Londrina ou ela está dentro da estatística? Ela está dentro da estatística. Se a gente olhar nos anos anteriores, sempre tem ano que há uma diminuição, tem ano que há um aumento, mas continua na média normal do país. Mas o Londrina está, segundo informações aqui da Folha de Londrina, está bem acima da média preconizada como tolerável da Organização Mundial da Saúde, que fala em 10 mortes por assassinato a cada 100 mil habitantes. Londrina está próximo de 18, com 93 mortes violentas, ou por homicídio ou por ações que decorrem do homicídio. Em 2014, a cidade está fora da curva ou ela teve uma diminuição e agora aumenta e está na média? Não, se olhar friamente, Londrina ainda está abaixo da média do país. A média do país é em torno de 27 homicídios para 100 mil habitantes. Então Londrina está abaixo da média nacional. Ainda é muito alto considerando os outros países desenvolvidos em que isso é muito mais baixo. Mas Londrina não chega a ser assustador acima da média. Ainda está abaixo da média do país. A diferença desse ano em relação aos anos anteriores foi o aumento de crime passional, que é aquele crime de momento, onde não há um planejamento, não há a intenção clara de matar, planejada anteriormente. Não, ele ocorreu naquele momento e aconteceu. E isso tem a ver com a questão também da nossa dificuldade em digerir o não, né? Nós já falamos sobre isso aqui no programa, na questão também que vem desde o berço, das crianças que acabam não sendo muitas vezes educadas a ter as frustrações e a vencer as frustrações, a receber o não. As pessoas estão menos tolerantes com os outros, com relação principalmente à questão amorosa? Com certeza, as pessoas estão menos tolerantes em relação a tudo. No trânsito, as manifestações populares dos dias anteriores contra o governo federal, o governo estadual, as pessoas estão menos tolerantes a qualquer tipo de frustração. E no campo amoroso, essa menos tolerância acaba sendo mais exacerbada. As pessoas ficam mais raivosas, com mais ódio em cometer um crime. E é interessante essa questão, professor Alex Galo, porque na verdade mostra que nós estamos, ao invés, pelo menos a leitura que eu tenho, que ao invés de nós estarmos melhorando, aperfeiçoando o nosso convívio social, nós estamos acabando nos tornando, voltando um pouco atrás. Voltando um pouco atrás pelo imediatismo da vida. A gente quer resolver tudo imediatamente. E tem coisas que não tem como resolver imediatamente. É muito mais custoso resolver um conflito de uma forma amigável do que partir para a violência. Que é imediato e passa minha raiva naquele momento. E às vezes nesse momento eu posso cometer um crime. O acesso a armas, o acesso a mesmo armas brancas, facilita e de certa forma estimula esse aumento de assassinatos? Isso é interessante. O Estatuto do Desarmamento pregava que se dificultar o acesso à arma, esse tipo de crime vai diminuir. Apesar de hoje o Estatuto valer e o acesso à arma ser muito mais difícil, não diminuiu esse tipo de crime. Porque todo mundo tem arma branca em casa, todo mundo tem uma faca de carne. Então esse tipo de crime acabou não diminuindo, diminuíram os homicídios por arma de fogo, porque o acesso à arma de fogo é mais complicado, é mais difícil, tem uma legislação mais rigorosa. Mas se eu quero cometer um crime, eu dou um jeito e consigo. E isso tem a ver com classe social? Eu sei que está muito em voga hoje falar de classe social. Tem a ver, é estratificado em alguma classe ou ele é em toda a sociedade? Em toda a sociedade, não tem diferença em classes sociais. Ele ocorre desde o mais rico até o mais pobre. A diferença é a visibilidade que esse crime tem. O mais pobre tem menos recursos para abafar, para esconder, para mascarar esse tipo de crime. Então todo mundo fica sabendo. Enquanto esse mesmo crime, em um ambiente com pessoas com mais recursos, acaba mais protegendo os envolvidos e não é tão divulgado. Mas de qualquer forma, então... É igual. A dor de cotovelo, ela é disseminada? Disseminada, todo mundo sente. E alguns chegam ao ponto de agredir e até de tirar a vida do companheiro ou da companheira? É pelo momento, pela raiva do momento. A pessoa não saber lidar com aquele momento, ela não sabe como lidar com aquela situação, com aquela raiva, com aquela dor, com aquele sofrimento que ela tem. E aí, às vezes, a pessoa acha que cometeu um crime, sem saber que ela está cometendo um crime. Por impulsividade, vai resolver o problema.
E como que hoje eu não sei se os meios de comunicação são mais ágeis, se há uma pulverização da comunicação em diversos meios, e nós ficamos sabendo de tudo que acontece no país e no mundo de forma quase instantânea, ou se houve uma mudança de perfil do homicídio, particularmente do homicídio que é o homicídio passional. A gente acaba descobrindo, acaba acompanhando pela mídia, questão de ex-marido que mata filhos para punir a esposa e depois tenta se matar, situações que me parece, a minha memória talvez não seja muito boa, mas me parece que não eram muito comuns há algum tempo, quando a própria questão da separação não havia. Há uma leitura sobre isso? Sim, sim. Os dois fatos são verdadeiros. Um lado que a gente argumenta, mas será que a criminalidade aumentou ou aumentou as denúncias, aumentou a visibilidade? E a gente sabe que hoje o acesso aos meios de informações são muito maiores do que era no passado. O próprio custo de informação hoje acaba sendo diluído até quase gratuito. Então, antigamente, para um jornal impresso noticiar algum caso, ele tinha um custo. E, às vezes, algumas informações ficavam de lado porque não era interessante para aquele jornal divulgar. Mesmo uma TV tinha um custo altíssimo de manutenção. Hoje, esses custos são muito mais baixos e a gente tem internet. Então, a informação é muito mais amplamente divulgada e muito mais imediata. Então, por um lado, tem esse dado de que as informações correm e todo mundo fica sabendo. E, por outro lado, há sim um aumento desse tipo de crime passional Antigamente as pessoas tinham medo de cometer crime. E hoje esse medo sumiu, esse medo desapareceu. As pessoas não têm mais um medo da justiça como um todo. As pessoas, a credibilidade do poder acabou sendo diluído. Quem segurava o crime no passado? Era o medo de ir preso ou de outro lado, o respeito pela vida de quem estava do outro lado? Exato, tinha os dois lados. Havia uma formação das pessoas em respeito ao próximo, mas também havia um medo da autoridade da justiça. Hoje as pessoas não têm um medo dessa justiça e também não têm respeito pelos outros. Quer dizer, nós estamos então de um lado, do ponto de vista institucional, a autoridade, né, a policial, ou seja, o Estado, em última análise, ele acaba não colocando mais medo e muitas vezes a questão da certeza da impunidade ou a grande possibilidade de impunidade acaba estimulando, como dizem os especialistas, a questão do crime. Por outro lado, eu deixei de ter respeito pela vida do meu companheiro, da minha companheira, ou e até em pior situação, do meu filho, da minha filha, que eu acho que eu posso fazer isso para agredir quem eu quero realmente agredir. Exato, exato. E em última análise, assim, em última instância, talvez a corrupção até seja favorável a isso, porque as pessoas acabam olhando, mas o que acontece com um político corrupto? Já que não acontece nada, então a credibilidade da justiça acaba se esvaziando. Quer dizer, aquele que é condenado, vamos usar o exemplo aqui do mensalão, quem é condenado e depois de pouco mais de um ano, ou até menos de um ano, é perdoado, de maneira torta, fazendo uma análise meio torta, ele, na sua opinião, acaba estimulando também as pessoas a serem mais violentas? Também, porque ele acaba mostrando para a sociedade que a justiça tem falhas, e falhas graves. Então, se eu cometer um crime, será que eu vou preso? Será que eu consigo encontrar uma forma de evitar uma punição do Estado pelo crime que eu cometi? E às vezes a pessoa consegue. Às vezes consegue. Isso é uma coisa que chama atenção, porque na verdade quando há um crime passional, nós estamos falando muito aqui, porque foi realmente o que aumentou, meu amigo, minha amiga, na questão particularmente de Londrina. O primeiro suspeito é o cônjuge, ou seja, se matar a esposa, matar o marido, o primeiro a ser investigado é o cônjuge. É o cônjuge. E ele pode argumentar que naquele momento ele estava louco de raiva. Ele estava fora de si, ele não teria condições de responder pelo crime, pelo momento, pelo estado psicológico dele naquele momento. E isso é atenuante em relação à justiça? Isso é um atenuante. E aí ele vai ter um histórico de não ter antecedentes e vários outros atenuantes. Quer dizer, muitas vezes a pessoa até joga com isso. Muitas vezes até joga com isso. E isso acaba indo parar na estatística, no jornal, mas eu quero que você entenda também, meu amigo, minha amiga, que isso é uma doença social.
Ou eu estou enganado? Não, é uma doença social generalizada de todos nós. E nós acabamos não tendo essa forma de trabalhar com a rejeição. É a banalidade da vida humana. E o que fazer para mudar isso, professor Alex? A gente tem que começar a investir em formação da criança, o respeito aos valores humanos, o respeito à vida humana, a frustração, a lidar com a frustração, a não resolver os conflitos, os problemas de forma agressiva, de forma exagerada, mas dialogando e encontrando uma saída. Você que está nos assistindo pela rede CNT Televisão, talvez esteja falando, olha, mas vocês estão dando um espaço por um assunto que lhe de qualquer forma, um assunto negativo. Claro, porque na verdade, meu amigo, minha amiga, você também, ninguém está isento de amanhã ou depois encontrar um filho ou uma filha sendo autor ou, que é pior, né, vítima de uma situação como essa. E como nós podemos fazer sobre isso? E eu quero também emendar essa conversa com o professor Alex Galo, perguntando assim, e aqueles que, nós estamos falando até agora, daqueles homicídios que não são planejados, ou seja, pessoas que, num ímpeto de raiva, porque a mulher resolveu sair de casa, ou porque o marido arranjou outro, enfim, vai lá e comete o crime. E aqueles que são planejados? Também temos aqui uma matéria da Folha Press, publicada pela Folha de Londrina, ainda nesse ano de 2015, que fala aqui da Suzane von Richthofen, aquela moça que foi presa e que agora, recentemente, assumiu ter planejado, ela sempre negou, e agora assumiu que planejou a morte dos pais com o namorado e o irmão do namorado. Nós vamos falar sobre isso e também como prevenir a violência depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o professor e doutor em Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, professor de Psicologia Forense da UEL, professor Alex Galo, falando justamente da questão do aumento da violência, aumento de homicídios, na verdade, na cidade de Londrina. A Folha de Londrina publicou recentemente, e eu mostro mais uma vez para você aqui, minha amiga. Olha só, aumento de assassinatos em Londrina em 2014, 21,8%. Mas também mostrei agora há pouco e provoquei o professor Alex na questão da Suzane von Richthofen, né, que assumiu ter planejado a morte dos pais, o crime que você acompanhou aí pela televisão. Isso aconteceu em 2002. Professor, há um paralelo entre essas duas questões. Suzane, que era jovem, foi acusada e agora confessa que planejou a morte dos pais com o namorado, o irmão do namorado. Podemos traçar um paralelo nessa questão do aumento de homicídios em Londrina, particularmente na questão passional e o caso de Suzane, ou ela está totalmente fora disso? Um ponto, sim, é possível traçar o paralelo em termos de formação, em termos do planejamento que ela teve para matar os pais. Será que o desenvolvimento dela enquanto criança, naquela família, protegeu ela de ter pensamentos em relação à morte do pai ou da mãe? Uma pessoa qualquer poderia perguntar, mas como que eu vou matar o meu pai e minha mãe? Então, o que essa família acabou contribuindo para chegar nesse ponto? E isso tem relação com os crimes passionais, das pessoas não planejarem de cometerem um crime por momento. Mas ela distancia totalmente desse fato no sentido dela ser um caso particular. Então, o caso dela foi planejado, ele não foi um crime de momento, ele não foi passional. Houve um planejamento do namorado dela e do irmão do namorado que se envolveram nesse crime. Há suspeitas de um diagnóstico de psicopatia nesse caso.
Ainda não é certeza, não é confirmado, isso não foi avaliado, mas há suspeitas desse diagnóstico. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, o que é exatamente a psicopatia? É eu fazer uma situação que os outros todos, a maioria da sociedade, acaba tendo culpa e eu não sinto culpa? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É a ausência do sentimento de culpa. Ela não consegue se colocar no lugar do outro e imaginar o sofrimento da outra pessoa. Ela não tem culpa daquilo que aconteceu. Ela não sente culpa, não sente remorso, não sente pena. Muitas vezes a pessoa até simula um choro, simula uma situação de arrependimento, mas é simulado. Ela não está fazendo aquilo porque ela sente pena. Quer dizer, na verdade, no caso de Suzane, só para a gente não parecer que nós estamos jogando a culpa nos pais, né, que já morreram, a ausência de formação não inibiu que ela recebesse a proposta, ou que cogitasse a proposta juntamente com o namorado e o irmão, mas também ela, ao mesmo tempo, a suspeita de que não fosse esse o caso, ela poderia ter feito da mesma maneira e não sentir culpa. Poderia, por isso que a gente não sabe como que era a vida dela familiar com esses pais. Isso ela nunca abriu, ela nunca facilitou para esse tipo de questionamento. Muitos jornalistas já tentaram abordar essa questão, mas ela nunca deu abertura para saber como que os pais lidavam com ela quando ela era criança, se havia diálogo, se era uma relação harmoniosa, se havia conflito, ela com os pais quando era criança. Isso a gente não sabe direito. Mas há possível que mesmo independente de como fosse a formação dela, ela provavelmente teria cometido esse crime por conta dessa situação, dessa condição psicológica dela. Claro que você, minha amiga, eu estou imaginando aqui com meus botões, você está assistindo o nosso programa, eu quero agradecer a audiência, o carinho da sintonia, e você que é mãe de jovens, você que é mãe de adolescentes, de crianças, é mãe de adultos, né? Você que é mãe, você que é pai, evidentemente, pode estar se preocupando e pode estar se perguntando, mas meu Deus do céu, de um lado as pessoas acabam tendo a propensão a cometer assassinatos, homicídios, por conta de receber um não, né, do namorado, da namorada, e acaba frustrado no momento de cólera, de raiva, cometendo um homicídio. De outro lado, estamos falando aqui de gente que tem traços de psicopatia e que pode chegar ao extremo, como ela mesma assumiu, de planejar a morte dos próprios pais. E você que é pai, você que é mãe, assim como eu, fica se perguntando, meu Deus do céu, posso dormir tranquilo na minha cama, né? Sem medo de que eu falei não para minha filha hoje, para o meu filho, eu durmo sem medo, ou, por outro lado, posso dormir tranquila também, e tranquilo, porque meu filho e minha filha estão namorando, mas amanhã ou depois ele briga com a namorada, será que ela ou ele não vão cometer uma besteira profunda e acabar jogando a vida fora? Claro que os pais se preocupam com isso, professor Alex Galo. E como trabalhar isso no seio da família, essa informação? Abrir a discussão com filhos, é importante, com os filhos maiores, evidentemente, abrir com adolescentes a discussão, e como trabalhar também a questão das crianças? Não, pode dormir tranquilo mesmo, porque a psicopatia é um caso muito raro, é uma porcentagem muito pequena da população. E essa pessoa dá indícios desde criança. Então, pequenas crueldades com animais, incêndio, de tacar fogo nas coisas sem sentir remorso, mesmo depois de repreendido, isso começa desde muito pequeno. E isso, lógico, os pais vão tomar algumas providências quando essas coisas começam a aparecer. E por fato de falar não, é necessário. É falar não que a gente ensina a lidar com frustração. Porque se eu tenho tudo o que eu quero, quando não tiver o que eu quero, como que eu vou lidar com isso? Então é ouvindo não desde criança que eu aprendo que tem coisas que eu não posso, que tem coisas que eu não devo. E com relação aos adolescentes que estão namorando, que estão aí lançando na vida amorosa, e a gente sabe, até por experiência, que a adolescência é um período muito difícil, né? Já foi mais difícil, eu acho, minha amiga, no nosso tempo, no tempo de quem é um pouquinho mais velho. Hoje até eles têm uma certa facilidade com uma série de coisas, inclusive com a liberalidade sexual, coisa que na nossa época não existia, mas ao mesmo tempo é uma época de autoafirmação. Então a menina se acha feia, o menino ele não se acha tão bonito e ao mesmo tempo acaba havendo uma competição muito forte e cada dia mais forte, né, entre
entre todos eles. Como conversar isso para que a pessoa entenda que às vezes aquela menina que você gosta não gosta de você e vice-versa? A dor de amor todo mundo já teve, todo mundo vai ter e vai ter em diferentes momentos da vida. Então uma rejeição amorosa faz parte. Mas como que a gente aprende a lidar com isso? Conversando com os filhos. Falando, não é porque hoje você está sofrendo, a sua vida acabou. Não, a vida continua. Hoje você está sofrendo, mas amanhã você vai encontrar outra pessoa. E é o diálogo franco, o diálogo aberto. Até porque essa questão também da rejeição, ela tem um outro lado que a gente não abordou aqui ainda, que é a questão do suicídio, né? Que é outro ponto, né? Que é outro Às vezes ponto. a pessoa está tão desesperançosa que ela comete o ato contra si mesma. Sim, exatamente. Por um lado, ela pode cometer o crime contra outra pessoa, por sentir raiva da outra pessoa, mas ela pode sentir raiva de si mesma e cometer um suicídio. E esses números são também alarmantes, apesar de pouco divulgado. Pouco divulgado, até porque há um senso comum entre os meios de comunicação que eles não devem ser alardeados. Mas essa é uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa e os números são tão altos quanto o de homicídio. E, na verdade, como que os pais abordam isso? A partir de que idade você pode chegar para o seu filho e para a sua filha e falar sobre essa questão da rejeição amorosa, que você vai superar, que é difícil muitas vezes, até porque as pessoas estão mexendo com sentimento. Até a partir de que idade podemos falar isso? De qualquer idade, de qualquer idade. Eu posso ter frustrações em relação a amizades, desde muito novo. Então, desde qualquer idade há esse diálogo. É difícil quando nunca existiu e começar a ter esse diálogo, porque já que nunca existiu, quebrar essa primeira barreira é mais difícil. Mas se eu começo esse diálogo desde sempre, os filhos vão ter confiança em conversar, vão ter confiança em trazer o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, para ser debatido, para ser conversado. Se não há essa abertura, eles vão guardar para si. E aí fica mais difícil o diálogo. Tem muita gente, já vi isso acontecer, que acaba minimizando, né? E às vezes até para não estimular o sofrimento, fala, não, isso é bobagem, isso é besteira de adolescência, se você trabalhasse igual eu, você não estava aí pensando essa besteira por causa de menino ou de menina. Isso ajuda? Não ajuda porque aquele sofrimento para aquela pessoa naquele momento existe. E é o maior do mundo. É o maior do mundo. Depois, com a vida, a gente vai aprendendo que essas coisas passam. Mas naquele momento, para aquele jovem, é o fim do mundo. Então, se eu minimizo, eu estou dizendo para ele que o sofrimento dele não tem valor. Que aquilo que ele está sentindo não tem importância. E o importante é até ouvir, conversar, mas tentar, inclusive, identificar traços de violência. Exatamente. E tentar mostrar para ele que existem meios de ele lidar com aquilo. Que não é se trancando das relações sociais que ele vai superar uma perda, que não é sofrendo que aquilo vai trazer um benefício para ele, que ele pode lidar com aquilo de outras formas. E para a gente, vamos tocar agora no ponto importante, para mim pelo menos eu acho muito importante, e a questão das redes sociais. Quando eu estou bravo com a namorada, com o namorado, ou com o marido, ou com a esposa, eu vou lá e coloco no Facebook e brigo e falo que ela é isso ou ele é aquilo. Ajuda isso a passar a raiva ou só conta para os outros algo que é particular? Os dois. Contar para as pessoas ajuda a passar raiva. Então, quando eu vou para a rede social e faço um desabafo, isso ajuda a passar raiva. O problema é a consequência disso, que aí eu estou fazendo um desabafo público para todo mundo. E isso acaba expondo questões pessoais da pessoa que não seria interessante. Olhando para o lado de quem está sofrendo esse problema, um caminho bom é procurar um amigo, uma amiga, é procurar uma ajuda profissional. Como também vencer esse desafio? Conversando, o diálogo. O diálogo pode ser com amigos, começar com pessoas próximas. Olha, eu estou passando por uma situação, eu não sei o que fazer. E ter uma conversa franca com amigos próximos. Se a pessoa, mesmo assim, ainda tiver dificuldade de lidar, procurar ajuda profissional. É bom sempre escolher muito bem os amigos, né? Sim, com certeza. Eu não posso contar com qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de conselho. Isso seriam os amigos próximos em quem eu confio. Quero agradecer a presença do professor Alex Galo aqui, que gentilmente vem ao nosso programa falar um pouquinho sobre essa questão do aumento de homicídios na cidade de Londrina, mas muito particularmente da questão
dos homicídios passionais. Professor, muito obrigado pelas Muito obrigado, informações. Luiz. Ótima noite. Boa noite. A gente vai para o intervalo agora e volta daqui um minutinho só. Só um minutinho, nós já voltamos. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Almeida, Almeida, servindo você todo dia. Almeida, Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu quero fazer um convite para você, meu amigo, e para você também, minha amiga. Aliás, está na capa do jornal Folha de Cambé. Aqui o Giovanni mostra para a gente. Prefeitura inaugura a creche do Jardim Santo André. E a gente recebeu também aqui um convite da Prefeitura de Cambé para a inauguração, no próximo domingo, da creche do Jardim Santo André. O convite vem assinado aqui pelo prefeito de Cambé, João Pavinato, e também pela secretária de Educação, Cláudia Pascoal. A inauguração desse Centro Municipal de Educação Infantil, que é o nome chique da creche, né? É chamado Padre José Luiz Nieto Ochoa de Ocariz. Acontece no dia 22, domingo, às 9 da manhã, lá na própria creche, na rua Rio Tietê 781, no Jardim Santo André. E vai ser uma grande festa, uma bonita creche. É a 4ª creche entregue em 4 anos pela Prefeitura de Cambé. E você, meu amigo, você, minha amiga, está convidado a participar domingo às 9 da manhã. Mas eu quero também mostrar para você e fazer uma referência aqui a questão, aqui a Folha de Londrina, a coluna social do nosso amigo querido Oswaldo Militão, mostrando aqui fotos do pessoal nas ruas de Londrina no último domingo, né? A passeata aí da cidade de Londrina, que deu mais de 45 mil pessoas, segundo alguns, 40 segundo outros, mas muita gente nas ruas de Londrina, a exemplo do que aconteceu em todo o país, 50 mil pessoas em cidades como Campinas, Ribeirão Preto, 100 mil em Porto Alegre, 100 mil no Rio de Janeiro. A Polícia Militar de São Paulo diz 1 milhão, a Folha de São Paulo diz 210 mil nas ruas de São Paulo e por aí afora. Eu quero até dizer para você, meu amigo, parabenizar aqui o Oswaldo Militão, mostrando fotos bonitas de muita gente que foi para as ruas da cidade de Londrina. Mas eu quero só pontuar com você, meu amigo, e com você, minha amiga, a questão das manifestações. Particularmente, acho ótimo, acho muito bonito quando o povo vai para as ruas para reivindicar algum direito ou para marcar uma posição referente a alguém. Claro que o povo sempre vai para a rua via de regra a respeito tem a ver com o governo, ou com o legislativo, ou com o judiciário, ou reclamando de alguma coisa, isso é natural. Mas também chamou minha atenção também alguns pontos que eu considero que são direito das pessoas manifestarem, é claro, a sua opinião, mas que, para mim, particularmente, eu sou contrário. Vejo com tristeza e com preocupação quando jovens de 17, 18, 20 anos pegam um carro de som ou empunham uma faixa pedindo a volta do regime militar no Brasil. Certamente, pessoas que não conviveram com a ditadura militar, não conviveram aquele momento negro da história do país e que talvez, preocupados aí com a corrupção, como também todos nós estão aí querendo encontrar alternativas e talvez essa seja uma alternativa para eles, mas realmente para nós, para mim particularmente, não é alternativa. Sou o contrário a todo tipo de golpismo, qualquer tipo de golpismo, a legislação tem que ser respeitada,
tem que ser seguida, o resultado da eleição, para mim, tem que ser respeitado, mas, é claro, que também o povo tem todo o direito de reclamar do seu governo, seja ele o governo federal, o governo dos estados, a prefeitura da sua cidade, seja onde for. O povo tem esse direito e pode se manifestar. Mas vejo com preocupação, muita preocupação, quando pessoas ressuscitam situações que já estão sepultadas e muito bem sepultadas no passado do país. Um período negro da história do país chamado de anos de chumbo. Então, realmente, eu acho que está faltando talvez um pouco mais de conversa, talvez nas escolas, talvez em alguns locais, para mostrar para jovens particularmente que ditadura militar não é uma coisa bonita e que os militares também não sabem administrar o país como não souberam no passado. E, aliás, né, se houvesse imprensa livre no momento da ditadura militar como há hoje, certamente haveria uma série de denúncias de obras feitas pelos militares. Eu vou dar um exemplo para você e não vou estar sendo leviano. Por exemplo, você sabe quanto custou a Transamazônica, por exemplo, no país? Não, né? Nem eu. Ninguém sabe quanto realmente foi jogado de dinheiro na selva amazônica para fazer uma estrada, porque os militares queriam fazer uma estrada na selva e que hoje nem existe mais em muitos trechos. E, praticamente, muito dinheiro foi colocado na Transamazônica e nunca foi objeto de uma CPI ou de uma denúncia, até porque o Congresso, naquele momento, não podia se manifestar livremente e também nem a própria imprensa. Então, cá para nós, ditadura militar, não. Agradeço a sua audiência, o carinho da sua sintonia e, olha, um ótimo final de semana para você. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.